torres, cruzes e outros símbolos. Bem, por fim, mencionamos os símbolos utilizados em templos tais como torres e cruzes. É verdade que no século XIX, quando a Igreja Católica Romana era religião do Estado, só era permitido às igrejas evangélicas terem templos em formato de casas residenciais, que era o que se chamava casa de culto, certo? E deixa eu ver aqui, isso. E isso como concessão aos ingleses desde os tratados com a Inglaterra em 1810. Vocês devem lembrar da Revolução Industrial, aí nisso teve uma média aí, tem gente até que critica a princesa Isabel, né, porque assim, ela não foi tão legal assim, por causa do inglês, por causa da Revolução Industrial, esse negócio todinho. E aí, nesse período, o Brasil, né, tava bem, né, na época não era o Trump, né, tá ok? Então era com a Inglaterra, e aí nesse lance tá todo mundo bem, todo mundo de boa, não vamos bater de frente com o sistema, a gente é Brasil, são Inglaterra, é outro nível, e aí tava legal, mas ainda assim, ou seja, a gente vai dar uma abertura para os protestantes, mas quem tem a proeminência aqui de templo é nós, os católicos. Vocês que são protestantes podem ter a casa de culto de vocês. Então, aí nisso, assim os templos não podiam ter torres, nem qualquer outro símbolo que atraísse o público, sendo isso exclusividade dos templos católicos, identificados facilmente pela torre e pela cruz. Após a proclamação da República, com a separação entre igreja e Estado, esta proibição deixou de existir. Mas por muitas décadas, mesmo as maiores igrejas evangélicas evitavam construir torres, para não serem identificados com uma igreja católica. Ou seja, o que antes não foi determinação de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, nada disso. Foi o quê? Uma questão política, uma questão do Estado. Percebe que quando a gente não sabe por que as coisas são como são, a gente só repete. Daí essa questão da repetição sistemática. Por exemplo, quando a gente tem uma elaboração de teologia sistemática, a gente tem uma elaboração para responder questões do seu tempo. O que acontece com a gente hoje? Hoje teologia sistemática está meio misturada com doutrina. E quando mistura com doutrina, a gente não pode questionar. Enquanto é teologia, a gente questiona, será que é, será que não é, não sei o que, não sei o que lá. Virou doutrina, embora a gente diga que não tem dogma, né? Virou doutrina, a gente não mexe mais nesse negócio, né? E aí nisso, qual é o problema? A gente não tem como reelaborar nada, a gente só vai repetir. E aí, qual é a parte complicada? A gente está repetindo sem responder ao nosso tempo. A gente não está produzindo, a gente está reproduzindo. Então não é uma produção teológica, é uma repetição teológica. Então aí o que acontece? Trazendo para esse contexto aqui, a gente percebe que a prática é simplesmente uma repetição e não necessariamente como é que eu posso dizer? Uma iniciativa. Não é isso, certo? Porque senão, antes a gente não fazia porque não podia. Agora a gente pode, mas aí a gente vai, eu nasci assim, eu cresci assim, né? E sem ter uma reflexão de por que a gente é assim. Poxa, fui de Gal Costa para Barão Vermelho, né? E aí, vindo para cá, a desculpa é do mundo, tá, o Cristiane? Cristiane, eu sei que é crente, né? E aí, lembra quando ela fazia o trabalho? Mas ela é evangelista. E aí, isso, por outro lado, o crente não podia usar medalhas que tivesse formato de cruz, nem a figura do Cristo morto. E aí, observa bem, o pessoal respondia, não, porque Jesus está vivo, eu vou usar a arma que matou Jesus, né? Assim, um monte de discussão, mas no fundo, o que a gente fazia era apenas uma repetição de uma prática que lá atrás a gente foi obrigado a fazer. E depois a gente fez sem refletir sobre o assunto. Porque é o seguinte, qual é o critério bíblico para isso? Entende? Aí se a gente fizer uma investigação histórica, a gente percebe que
Não, por quê? Agora eu fui pro crente, tá vendo? E aí, nesse caso aqui, e né? teve um sucesso da crítica, né? Não creio no Cristo conhecido. Isso. Cheio de amargura, semblante de dor. E assim, a melodia e a letra no início é bem legal, mas quando chega nessa parte é a crítica direta, né? Não, claro, até porque, por exemplo, uma das... eu acho isso triste, né? Mas uma das marcas, principalmente dos batistas, é ser anti alguma coisa. Por exemplo, o batista lá na Inglaterra, ele deixava claro que ele não era anglicano. Nos Estados Unidos, ele não era como os outros protestantes. Aqui no Brasil, ele não era como católico. Depois, o batista não é pentecostal. Agora, o canhão está em cima do neopentecostal. Só que, por exemplo, enquanto a gente fica discutindo o que a gente não é, era para a gente refletir sobre quem a gente é, por que a gente é, se deve continuar sendo assim, e se os primeiros batistas, quando começaram com essa ideia de repetição ou de inovação. Entende como é que é o negócio?